Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa quarta teleaula. Eu sou o professor Valdeci Araújo e vamos continuar falando sobre análise de custo. Hoje nós vamos focar na gestão estratégica de custos. E durante a nossa aula nós vamos falar sobre alguns índices de desempenho para verificar a análise de algumas informações e também sempre com aquele objetivo, a tomada de decisão com base em dados que essas empresas apresentam para nós aqui. Nós já vimos 3 empresas e hoje não vai ser diferente, a gente tem uma nova situação e dentro dessa situação a gente vai trabalhar alguns dados. Vamos dar uma olhada lá no nosso resumo, só para vocês entenderem. Nossa teleaula 4, vamos falar da gestão estratégica de custos, envolvendo o custeio ABC, a gente já fez uma pequena introdução sobre ele quando falou dos sistemas de custeio, abordagem gerencial e estratégica, trabalhar aqui análise de valor e também essa gestão baseada em atividades. Nós vamos conhecer esse custeio baseado em atividades aqui em algumas gerações. Vamos chegar até a 3ª geração desse custeio baseado em atividades e também vamos analisar alguns valores interessantes aqui para a nossa tomada de decisão. O nosso convite ao estudo e a nossa pergunta. Essa última unidade de ensino em que nós vamos trabalhar aqui a gestão estratégica de custos. Para tanto, é necessário responder: quais as principais diferenças entre a primeira e a 2ª geração do custeio ABC? E nós vamos além, vamos falar até da 3ª geração do ABC. Como analisar o desempenho da empresa, entendendo aqui as limitações de algumas ferramentas. Apesar de a gente ter acesso a muitas ferramentas, em alguns casos, realmente a gente vai ter alguns limitadores. Os nossos conhecimentos básicos aqui, sempre envolvendo a contabilidade e a contabilidade de custos. Custo da mercadoria vendida aqui, quando a gente fala naquelas empresas comerciais, envolvendo sempre a análise das empresas prestadores de serviços, empresas industriais e também as comerciais. Nós temos as contas patrimoniais, contas de resultado na contabilidade que vão gerar aqueles dados para que a gente possa realmente visualizar situações dessa empresa e a elaboração dos demonstrativos contábeis aqui. Nós temos o balanço patrimonial e também a nossa DRE. E aí, com base nesse balanço patrimonial e a DRE, a gente consegue analisar informações como a gente trabalha com custeio por absorção. Eu verifico na nossa DRE como esses valores eles são absorvidos, eu tenho um dado gerado lá no custo desse serviço ou desse produto fabricado. Quando eu falo do custeio variável, a minha DRE ela tem uma outra forma de demonstrar esses cálculos. E dentro do nosso balanço patrimonial, que é um resumo das informações, eu tenho vários dados ali para conhecer o estoque, para saber sobre o endividamento dessa empresa, sempre envolvendo os bens, os direitos e também as obrigações. Nós falamos da empresa que trabalhava no ramo de alimentos, né? Falamos da Best Foods, depois a gente conversou sobre a empresa que trabalhava com o ramo de roupas, que era a Rampage, e na última aula a gente falou sobre a empresa de hotelaria. Hoje vamos conhecer a nossa empresa, vai ser o Centro de Convenções Belo Center. Área útil aqui, 22 mil metros quadrados, a infraestrutura envolvendo auditórios, pavilhões, foyers, tem sala de reuniões também, apoio conferência, mezanino, além de uma área administrativa e também nós vamos ter o estacionamento aqui, que é um estacionamento que é pago, e aí nós vamos gerar algumas atividades para isso. Administrado pela Expertise e Participações, e nós contamos aqui com 150 colaboradores. Um outro dado interessante é que o Centro de Convenção Belo Center aqui, serviço, nós temos locação dos espaços, alimentação e também estacionamento. Então a gente vai trabalhar com esses 3 setores aqui, espaços, serviços que são oferecidos pelo centro de convenção. Preocupação aqui com os gastos, também vamos falar de gastos não produtivos que acontecem nas empresas, depois a gente vai entender realmente cada um deles. O custeio ABC aqui, ele pode ser utilizado, nós vamos envolver a questão das atividades e também utilizar a nossa margem de contribuição para analisar o desempenho da empresa.
Falamos também sobre essa margem de contribuição, envolvendo o nosso preço de venda e também o nosso custo variável. Preço de venda menos custo variável, eu tenho a minha margem de contribuição. Quanto é que esse produto, esse serviço, ele realmente tem de retorno para a empresa? Qual é a contribuição dele para que eu possa depois pagar os custos fixos e gerar um lucro para essa empresa? Então, a margem de contribuição é algo que a gente realmente precisa entender muito bem sobre isso. Como a gente tratou das informações de ponto de equilíbrio também, hoje a gente vai focar um pouquinho lá no nosso ponto de equilíbrio econômico. Lembra a fórmula? Gastos fixos mais o lucro que essa empresa ela pretende, para que eu possa analisar a quantidade que ela precisa vender ou a quantidade de produtos que ela precisa comercializar, alocar, para que eu possa atingir esse ponto de equilíbrio. Vamos iniciar. Vamos à nossa primeira SP. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! O entendimento da nossa teleaula ele continua sendo o mesmo. Você precisa fazer a leitura da unidade 4 e com base nas informações que nós temos nessa unidade, em cada uma das sessões, nós vamos retirar algumas tabelas de lá e nós vamos trazer aqui para fazer um passo a passo com vocês. E também nós temos vários dados lá, algumas informações que são interessantes para que a gente possa utilizar esses dados, para que a gente possa dar continuidade às informações. A gente traz uma situação, um problema para vocês, vamos problematizar, conceituar as informações e depois nós vamos resolver esse tipo de problema. Então vamos começar, vamos dar uma olhada no nossa primeira tabela, que ela está disponível para vocês lá na página 219 e traz a seguinte informação. Algumas atividades executadas pelos setores de compras e financeiro não estão sendo vinculadas diretamente aos serviços. A gente viu uma situação assim que a gente trabalhava o custeio ABC e tinha que entender um pouco dos direcionadores. Tá, mas quais são essas atividades que não estão sendo vinculadas diretamente aos serviços? Nós vamos ter aqui as áreas do financeiro e também de compras, que ele está citando aqui. Quais são as atividades? A atividade é registrar notas fiscais, emitir pagamentos, arquivar documentos. O custo, você vê que pode verificar aqui que é um custo significante, 54 mil de registrar notas fiscais, emitir pagamentos 25.920, arquivar documentos 16.700. Lá na área de compras, nós temos os seguintes serviços: emissão de compras 18.600, autorizar pagamento 15.250. Como esses itens eles não estão sendo executados, essas atividades não estão sendo consideradas, nós precisamos entender, só para você entender, se eu somar esses valores aqui, eu tenho um total de 130.470. É um valor considerável, a gente precisa analisar esses dados. Para isso, nós vamos ter direcionadores. Então, olha aqui novamente, nós vamos ter a área do financeiro e a área de compras também. As atividades que foram apresentadas: registrar nota fiscal, emitir pagamentos e arquivar documentos. Os nossos direcionadores serão número de registros contabilizados para registrar nota, número de pagamentos para emitir pagamentos e número de documentos para arquivar documentos. São os direcionadores que nós vamos utilizar para trabalhar o custeio por atividade.
Cada um desses direcionadores, eles vão gerar um valor aqui que precisa ser considerado. Então, o nosso nível de consumo. Número de registros contabilizados. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir para o setor de locação, alimentos e estacionamento. Para locação, 2.500, alimentos 900, estacionamento 200. Total, 3.600. Vocês lembram como a gente fazia isso? A gente chegava lá, determinava qual era o valor da atividade para depois a gente verificar realmente quanto cada setor desse aqui tinha de participação. Número de pagamentos realizados. Locação, 1.800, alimentos, 1.020, estacionamento, 420. A gente segue esse mesmo padrão para mostrar quais são os direcionadores e o valor de participação de cada uma das atividades nas áreas do financeiro e compras. Agora que nós já sabemos exatamente qual é o valor o nível de consumo de cada um desses itens, a gente tem um objetivo. A gente vai lá, vamos desenvolver para saber quanto custa realmente essa atividade, para daí a gente dar continuidade às informações. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas diferenças, as gerações que nós temos no custeio ABC. Vamos lá que eu já mostro para vocês o que deve ser realizado. Vamos identificar aqui o custo unitário dos processos. Apropriar aqui os gastos aos serviços prestados, que são locação, alimentos e estacionamento. Antes disso, nós vamos trazer um pouco de conceito para vocês e para vocês conhecerem essas alterações. A primeira geração aqui do custeio ABC era a identificação das atividades e dos recursos necessários para realizar esta atividade. Lembra, a gente falou sobre aquela lavanderia em que nós tínhamos os gastos que eram envolvidos nesse processo, os insumos. Lá na segunda geração do ABC, a gente vai ter a identificação dos processos com as atividades. Tem um foco na gestão aqui, envolvendo tanto a atividade como esse processo. Processos com menores custos é o nosso objetivo e para isso que a gente vai trabalhar. A terceira geração do ABC incorpora análise de agregação de valor. Para a gente saber o desempenho aqui desses valores e como eles são relacionados. Para saber que atividades que não agregam valor vão precisar de um gerenciamento muito maior. E nós vamos conhecer cada uma dessas atividades aqui. Não necessárias, a gente vai entender também que vamos considerar aqui como um desperdício que precisa ser eliminado. Tá, mas para a gente entender essas atividades que não agregam valor, e acaba gerando uma certa confusão aqui, olha, porque quando eu falo em atividades que não agregam valor, inspecionar, conferir, retrabalhar, armazenar, movimentar materiais, aí você vai me dizer, mas professor, inspecionar, ele agrega valor. Como a gente vai dizer que é uma função que não agrega valor? Porque se eu tenho que armazenar, se eu tenho que fazer uma conferência, um retrabalho, seriam situações, se nosso trabalho a atividade ela fosse 100% confiável, com margem de erro zero, poderíamos abrir mão dessa conferência, de todo esse retrabalho. Porém, é claro que, por uma questão de segurança e também para o bom desenvolvimento da empresa, sempre nós vamos fazer isso. Eu quero armazenar, eu quero cuidar disso, quero fazer uma conferência, quero saber se os dados estão todos certos. Porém, eles poderiam ser eliminados se realmente esse trabalho estivesse acontecendo de uma forma realmente adequada e confiável. Continuando lá. Subjetividade aqui, que tem a ver com aquela arbitrariedade, lembra aquelas tentativas que nós fazíamos com o custeio por absorção? A subjetividade no ABC, ele é reduzida, mas não é completamente eliminada. Eu tenho essa possibilidade de trabalhar com as atividades e dentro dessas tentativas que nós fazemos aqui com essas atividades, eu vou reduzir essa possibilidade da arbitrariedade, ou seja, de fazer uma distribuição de um gasto que ele realmente possa prejudicar determinado produto. Eu fiz a distribuição, mas eu fui injusto com o produto A. Realmente ele não está recebendo tantos gastos assim e na hora de fazer a formação do preço de venda desse produto eu posso estar realmente cometendo um erro.
esse custeio por atividade ele tem a intenção de reduzir esses erros, porém, eles não são eliminados completamente. Por isso que, em alguns casos, nós vamos utilizar o quê? O custeio ABC para trabalhar alguns direcionadores com base em dados que nós vamos mostrar para vocês aqui. Agora é a nossa resolução. Olha lá. Determinar o valor unitário das atividades. Lembra, a gente deu uma olhada lá nas despesas, que era um total de R$54 mil, que eram os nossos dados iniciais, e a quantidade de consumo, 3.600. Esses 3.600, nós estávamos somando aqui todos os direcionadores. Olha, 3.600, 3.240, 3.340, que é a soma do nosso consumo. Vamos dar uma olhada aqui, que é a soma de cada um desse consumo aqui. Olha, ele vai apresentar esse total. 3.600, 3.240 e 3.340 aqui. O valor que cada um ele tem como participação é esse anterior aqui, olha. O financeiro, nós vamos ter aqui registro de notas fiscais ó, nas compras, 54 mil. Então, com base na ligação desses dois valores, é que nós vamos gerar esse dado aqui. Para saber qual é o nosso valor unitário das atividades, eu somo todas elas e vou aqui fazer uma divisão. Vamos dividir 54 mil dividido por 3.600, o meu custo unitário vai ser de R$15. O número de pagamentos realizados era 25.920. Somei toda a quantidade de consumo lá, 3.240, faço uma divisão, chego a R$8 e sigo esse mesmo processo para número de documentos, número de pedidos e número de autorizações. Como eu sei o valor unitário, agora eu consigo fechar o meu resultado. Lembrando que as áreas que a gente está pensando aqui é no financeiro, que vai englobar esses três itens, e o setor de compras, que vai englobar esses dois aqui, pedidos e autorizações, setor de compras. E o financeiro vão ser esses três primeiros aqui. Agora a gente fecha a nossa tabela trabalhando no seguinte dado, olha lá. Primeiro, eu tenho aqui o número de registros contabilizados. Qual foi? 2.500 registros contabilizados para o setor de locação. Para alimentos, 900. E para estacionamento, 200 registros. Esse valor que a gente está pegando aqui, os R$15, foi o valor que nós encontramos lá, valor unitário da atividade, R$15. E esse dado aqui são os nossos direcionadores. Nós verificamos lá no início do exercício que registros para cada um, nós tínhamos esses dados. Quando a gente falava sobre registros de os realizados, era 1.800 para locação, 1.020 para alimentos e 420 para o estacionamento. Porém, o nosso valor unitário da atividade aqui passa a ser R$8. O nosso procedimento aqui é muito tranquilo. Eu vou fazer 2.500 vezes R$15, vou chegar a 37.500 para locação, 13.500 para alimentos, R$3.000, quando a gente falar sobre o número de registros contabilizados. Vou seguir esse mesmo procedimento para o número de pagamentos realizados. Vamos lá, 1.800 foi o número de pagamentos realizados, vezes R$8, que é o nosso valor unitário de atividade, 14.400. A gente vai fechando cada um dos dados para entender que a locação ela vai ser responsável por 83.100. O setor de alimentos, 38.010, 9.360 para o estacionamento. Se a gente somar esses três valores aqui, vocês vão ver que todo aquele dado que foi apresentado no início do exercício, que era de 130.470, agora ele foi distribuído para cada uma dessas atividades aqui para fechar o nosso exercício. Então, são os valores que estão sendo vinculados diretamente aos serviços que são prestados. Serviço de locação, alimento e estacionamento. Agora sim, eu fiz a locação de uma forma adequada, entendendo cada uma das atividades. E fechando, olha, uma vez que o nível de consumo para a locação ele é maior, essa atividade recebeu a maior parcela de gastos. Então, olha aqui, a locação acabou recebendo aqui
a maior parcela de gastos, que foi 83.100, quer dizer, está dentro do que realmente a gente planejou e nós fizemos a distribuição aqui de uma forma adequada para cada atividade. Esse foi o nosso objetivo, é encontrar valores que não estão sendo considerados e eu vou saber lá certinho quais são essas atividades que essa empresa, ela realmente coloca em prática, encontra os direcionadores e faça uma distribuição de uma forma real para cada uma dessas atividades. Esse foi o nosso primeiro SP. Vamos lá, vamos continuar, vamos para a segunda SP. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, nossa primeira atividade realmente foi envolver cada setor e separar essas atividades, fazer uma distribuição desses dados para que realmente eu mostre a realidade de quanto consome cada um. Vamos analisar agora a nossa segunda SP. Essa tabela também você tem acesso lá na página 234, 235. O que a gente vai pensar aqui? Olha, margem de contribuição, desempenho por segmento do negócio, análise da margem de contribuição considerando fatores de restrição. Só faz uma correção aí no seu material para você saber que é o seguinte, qual é esse fator de restrição? Muito simples, olha, os fornecedores eles não entregaram aqui, eles não entregam 798 quilos de mercadorias por mês. Esse vai ser o nosso fator de restrição, ele que vai direcionar realmente as nossas ações agora para a SP2. Então vamos lá, nós temos almoço, coffee break e o happy hour aqui, jantar. Preço por pessoa, R$40 no almoço, 18 coffee break e o happy hour 80. Custo variável por pessoa, 20,50 aqui para o almoço, R$3,29. A margem de contribuição vai ser preço menos custo variável. Eu já consigo visualizar essa margem de contribuição aqui na tabela. 40 menos 20,50, eu tenho 19,50 de margem de contribuição. Coffee break dá uma margem de contribuição de 15. Happy hour, margem de contribuição de 51. Se eu tivesse que tomar uma decisão nesse momento, eu vou entender que o happy hour aqui ele tem uma margem de contribuição de R$51 aqui, é maior que todos os outros. A gente ia encerrar por aqui. Porém, nós vamos ter que considerar aqui esses fatores de restrições. E também o consumo, tá? Quantidade de pessoas atendidas no mês, 7.200 no almoço, 16.000 no coffee break e no happy hour aqui 3.750. Consumo, esse consumo nós vamos precisar considerar que é 400 gramas aqui no almoço, 300 gramas no coffee break e 1,5 kg lá no nosso jantar. O que deve ser realizado com base nesses dados? Prestem muita atenção, a gente vai exigir bastante dos dados dessa tabela, então em determinado momento a gente volta aqui para dar uma olhada. Vamos lá, o que deve ser realizado? Vamos determinar o consumo, calcular também o consumo efetivo e determinar as margens proporcionais, a gente vai ter uma margem de contribuição aqui que vai ser proporcional ao consumo dessa atividade aqui e projetar aqui a nossa margem de contribuição total ao final desse exercício. Tá, antes de problematizar, nós temos a situação em que eu tenho 3 situações. Essas situações eu tenho lá o consumo, eu tenho o valor e tenho também dados que vão gerar ali informações para que a gente possa entender a margem de contribuição de cada uma daquelas atividades e ao final eu posso fazer uma comparação. O único problema é que nós temos um índice ali que vai ser entendido como um valor que vai ser restrito ou impedimento para que a gente possa chegar no resultado.
nós temos uma intenção. Eu sei que o consumo de cada uma desses, do almoço, do happy hour, do coffee break, eu sei a quantidade que eu vou utilizar. Só que o meu fornecedor ele deixou de entregar uma parte. Eu preciso entender qual desses itens realmente eu vou dar uma prioridade para eles, para que eu possa considerar esse meu fator de restrição a um desses serviços que são prestados. Vamos entender isso passo a passo? Vamos lá, vamos problematizar. Quanto menor a margem de contribuição, isso vai gerar o quê? Um esforço maior necessário e também um maior risco operacional. Então a gente vai pensar naquele item que tem uma margem de contribuição muito pequena. O retorno dele é pequeno, por isso eu vou ter que trabalhar mais com isso, vou ter que realmente ter um esforço maior para atingir o meu objetivo quando eu tenho um serviço ou uma atividade, um produto que tem uma margem de contribuição menor. Eu tenho aqui uma busca sempre pelo resultado máximo. Então nós vamos adotar aqui um mix de produtos para entender qual a melhor composição para esse mix de produtos. Sempre lembrando que quando eu faço essa composição, depende muito do que o mercado ele quer realmente consumir. Eu posso ter um mix lá de 7 produtos, mas o mercado ele vai consumir somente 2. Eu preciso ter um planejamento para que eu possa gerar esse mix. No caso da nossa empresa aqui foram 3 itens. E também depende da capacidade produtiva. Quanto realmente eu tenho condições para prestar esse serviço e oferecer esse mix de produtos. Isso vai depender, claro, de fatores de restrição. E aí a gente precisa entender que esses fatores de restrição, ele pode tanto estar ligado às informações relacionadas à falta de entrega de um produto. Eu posso ter uma situação dentro da empresa que em dado momento existe uma demora para passar por aquele processo. Em um departamento, demora-se muito para ser concluído o meu produto. Aquele item lá, aquele departamento pode ser o meu gargalo, pode ser o momento em que restringe e que demora um pouco mais para que esse produto ele fique pronto. Então, eu tenho vários fatores que eles precisam ser analisados e precisam ser verificados também pelo gestor. Vamos fechar as nossas informações agora, porque eu tenho que encontrar qual produto eu vou dar prioridade. Vamos lá. Então, sempre importante aqui, conhecer essa margem de contribuição pelo fator limitante. Proporcionar aqui um nível ótimo de utilização desses recursos. Nós podemos verificar aqui que esse fator limitante que pode gerar recursos escassos e nós temos o objetivo aqui de maximização desse resultado. O que vai acontecer? Vamos lá, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, nós vamos determinar o consumo. Nós vemos que o almoço lá, o atendimento é para 7.200 pessoas, coffee break 16, happy hour 3.750. Total, 26.950 pessoas que são atendidas. O consumo, 400 gramas, 300, 1,5 kg. E agora eu vou ter, a minha margem de contribuição vai ser proporcional ao consumo. Isso vai fazer uma diferença interessante. Se eu multiplicar aqui o meu consumo total, 7.200 pessoas consumindo aqui esses 400 gramas, eu vou ter um total de 2.880 quilos. Coffee break, 4.800. Se eu fizer a multiplicação aqui no happy hour, 5.625. Total aqui, 13.305. Isso aqui seria aquela quantidade realmente que eu ia precisar para fazer a prestação desses 3 serviços. Porém, o que aconteceu? Esses 13.305 aqui vai ser uma quantidade em quilos em que eu não vou ter disponível, porque eu tenho o meu fator limitante. Então, eu vou pegar aqui, 13.305 menos aqueles 798 que o fornecedor ele não vai entregar. Ou seja, eu só vou ter disponível 12.507 quilos. O que vai fazer com que eu tenha que tomar uma decisão. Qual serviço realmente ele é interessante para que eu possa fazer a prestação? O que é interessante para essa empresa? Ela tem que tomar uma decisão com base nesses dados, porque essa mercadoria não vai chegar. Eu verifico aquele que tem um retorno melhor, então eu vou ter uma ordem, uma classificação desses melhores produtos ali para que eu possa realmente identificar quem vai receber a quantidade de
quilos lá de alimentos suficientes para atender todo o serviço e aquele que vai realmente sofrer essa restrição. Para isso, vou te mostrar lá como a gente vai fazer. Vamos lá. Muito bem. O almoço, a nossa margem de contribuição, lá no início, R$19,50. Coffee break, R$15. E o happy hour, 51. Lembra que a nossa decisão, se fosse tomar a respeito dessa informação aqui, é claro que o happy hour ele teria uma margem de contribuição maior, R$51. Porém, o consumo é que vai trazer a nossa margem proporcional, que é um dos pedidos do exercício. R$19,50. Eu tenho que fazer uma divisão desse valor pelo consumo. Então, se eu dividir aqui, R$19,50 dividido por 0,4, eu tenho 48,75, que vai ser a minha margem proporcional. Aqui também o coffee break, vamos dividir por 0,3 aqui, eu tenho R$50, a minha margem proporcional. E o happy hour, dá uma olhada aqui, ele vai para 34. Isso vai fazer com que eu tenha que colocar as prioridades. Ou seja, o coffee break, nesse momento, ele passa a ser a minha prioridade, porque a margem proporcional em quilo aqui é de R$50. E depois vai ser o almoço, R$48,75, e o happy hour, R$34. Ele está por último aqui na minha relação de prioridades. Então, o que a gente tem que entender? Que a minha prioridade realmente vai ser, primeiro eu vou liberar toda a quantidade aqui para o coffee break, depois para o almoço. Só o que sobrar realmente, nós vamos entender aqui como os valores que vão ser informados para o nosso happy hour. Nós já estamos respondendo uma pergunta em saber qual a margem proporcional e numa escala aqui de realmente os valores que precisam dessa prioridade. Analisando aqui, eu tenho uma situação, mas nosso foco realmente é o proporcional. Vamos lá. Agora, a gente precisa entender. Eu tenho 12.507 quilos disponível. Primeiro, eu vou dar uma prioridade aqui para o nosso happy hour, jantar. Não, esse aqui vai ser depois. Esses 4.800 aqui é o valor referente ao coffee break. E esses 2.880 quilos é referente ao nosso almoço. Total, 4.827, o que vai sobrar. Aí eu vou lá para o meu happy hour, vou pegar 4.827, vou fazer uma divisão aqui pelos quilos, que são um total aqui de 1,5, que é o consumo por pessoa. Faço uma divisão, vou poder atender um total de 3.218 pessoas aqui. Anterior a isso, o happy hour, ele tinha um atendimento de 3.750 pessoas. Eu vou passar a 3.218. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, o nosso happy hour, a gente tinha aqui, o atendimento aqui dele era de 3.750 pessoas. Porém, agora eu vou reduzir o atendimento por conta dessa alteração que nós fizemos aqui. Aí, receitas. O almoço, R$40, que é o preço por pessoa, quando eu falo aqui no almoço, vezes 7.200, eu mantive a quantidade de pessoas atendidas para o almoço. O coffee break também era R$18, o preço por pessoa, atendendo 16.000 pessoas aqui. E o happy hour, 80, porém eu vou atender somente 3.218 pessoas. Isso vai gerar uma receita de 288 mil para o almoço, 288 para o coffee break e aqui para o happy hour, 257.400. Para encontrar o meu custo variável, também o custo variável, nós tínhamos entendido um valor lá de 20,50, o coffee break 3 e o happy hour de 29. Lembra do nosso custo variável? A gente tinha levantado nos nossos slides anteriores aqui, que o happy hour e o custo variável de cada um estava aqui, ó, 20,50 almoço, R$3 para o coffee break e o happy hour 29. Agora a gente vai fechar a nossa atividade aqui e chegar no nosso resultado favorável, considerando realmente a nossa escala aqui de prioridades. 20, atendimento 7.200, 16, 3.218, meu custo variável vai ser de 147.600, 48, 93
322. Para encontrar a nossa margem de contribuição, o que eu faço? Receita menos custo variável. Almoço, 140.400 vai ser meu custo variável. Vou somar aqui meu coffee break, que vai ser 240 mil, mais 164.118, que é do happy hour. Se eu somar tudo isso aqui, a minha margem de contribuição total, que também é um pedido do exercício, eu quero saber qual é a margem de contribuição total, eu fecho aqui em 544.518, e olha lá o coffee break novamente aparecendo aqui, olha, com a margem de contribuição de 240 mil. Tudo bem? Então nós fizemos a nossa verificação, geramos a situação com o nosso fator de prioridade aqui. A gente vai concluir que, considerando, olha lá, fator limitante, tá? Que foi o nosso primeiro dado, em que nós desconsideramos o que realmente essa empresa ela vai receber, e também com o peso do consumo de cada item. A gente viu que o coffee break é o serviço que contribui aqui para o negócio, seguido do almoço. Talvez você confunda um pouquinho nessa tabela anterior, mas o que a gente está considerando aqui, que o coffee break é de R$50, o retorno, e para o almoço era de 48,75, e a gente fechou lá que o happy hour ele estava com um valor de R$34. Isso vai trazer aqui a informação que o coffee break lá realmente é o serviço que vai contribuir de uma forma positiva e de uma melhor forma também para essa empresa, que vai ter um valor lá de R$50, que seria a nossa margem de contribuição, só que ela é proporcional. Se eu considerar somente o produto e não considerar o consumo, quanto esse serviço realmente ele vai ser utilizado, quantos quilos de itens, de insumos eu vou ter que utilizar para prestar esse serviço, realmente eu posso pecar ali na hora dessa tomada de decisão. Então, são dois dados. Achar essa margem de contribuição proporcional e depois trabalhar com o fator limitante, que nesse caso, para esse exercício, ele foi considerado uma mercadoria que não vai ser entregue. Poderia ser uma outra situação de uma máquina que teve um problema, ou de situações recorrentes que acontecem na empresa. Eu posso determinar também um fator limitante para a entrega ou a prestação de um serviço. Tudo bem? Descobrimos ali a ordem de prioridade, fechamos a nossa SP2. Vamos lá para as próximas informações. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, agora nós vamos trabalhar alguns cenários que podem ser apresentados para a empresa. Aumento de preço, redução do custo fixo, aumento de custo variável, são dados que são apresentados, a gente gera cenários para que a gente possa tomar as decisões. Então vamos analisar essa nossa SP3, que tem aqui análise do cenário para o ponto de equilíbrio econômico. Lembra lá? Gastos fixos mais lucro dividido pela margem de contribuição unitária. Análise para as locações. Área para ser locada, 17 mil metros quadrados. Disponível 365 dias por ano. Então, nós temos aqui o preço de venda médio por locação é de R$10 por metro quadrado. O custo variável de R$ 5,40 por metro quadrado. Também aqui a gente já começa a pensar nas informações que envolvem preço e também envolvem o custo variável. Nós estamos falando de margem de contribuição. E o custo fixo anual de R$ 6.200.000. A gente já começa a pensar também nas informações envolvendo aqui o ponto de equilíbrio. Só está faltando o quê? Saber qual é o lucro que essa empresa
ele está almejando para chegar nessa situação. Essa tabela também disponível lá na página 251 do livro de vocês, isso aí que vocês já viram, já deram uma olhada. E agora, com base nisso, eu vou analisar 2 cenários. Quais são? Simulação de cenários. Primeiro cenário, eu tenho ponto de equilíbrio econômico com lucro de 3 milhões, pressão aqui para redução do preço em 15%, sem alteração no meu custo variável. Então, eu vou ter que analisar esse cenário, vou ter que fazer lá a redução do preço de 15%, não vou alterar o meu custo variável e vou considerar um lucro de 3 milhões. Porém, eu tenho ainda o segundo cenário que precisa ser analisado. Esse segundo cenário, ele conta com um lucro, ele continua de 3 milhões, com a oportunidade de elevação. Então, eu vou poder aumentar o preço aqui em 20%. Não vai ter nenhuma alteração no meu custo variável, porém, com aumento aqui nos gastos fixos de 5%. Então, vou ter que analisar todos esses dados. Se ele está falando em aumento do gasto fixo de 5%, eu tenho aqui o gasto fixo, que é de 6 milhões e 200 mil, e eu vou passar por uma alteração nesse valor, vou ter que aumentar em 5%. Então, nossa SP agora realmente é para a gente analisar esses 2 cenários que foram apresentados ali. Perceberam que o meu lucro, a minha margem de lucro, o meu objetivo em lucro, ele continua sendo os 3 milhões, porém, eu faço uma alteração de dados no primeiro cenário, vou ter que dar um desconto e lá no outro eu posso aumentar esse preço, porém, eu vou ter lá um adicional lá de 5% no meu custo fixo. Qual é o melhor cenário para essa empresa? Antes, vamos analisar algumas informações, vamos lá. Estruturas diferenciadas aqui, que envolvem a relação custo, volume e lucro. Então, nós temos as oscilações aqui nos custos variáveis, pode ter também nos gastos fixos ou preço de venda quando a gente trabalha com o envolvimento do custo, do volume e do lucro também. Consequentemente, nós vamos ter uma oscilação, uma alteração aqui na nossa margem de contribuição e, consequentemente, eu vou ter uma diferença também no nosso ponto de equilíbrio. Se eu faço uma alteração lá nos gastos fixos ou se eu altero esse preço de venda, também eu posso fazer uma alteração na minha margem de lucro e isso vai realmente afetar aqui o meu ponto de equilíbrio. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Eu tenho uma situação, vamos conversar com o nosso fornecedor, de repente uma informação do concorrente que pode fazer com que nós tenhamos que tomar uma decisão aqui. Limitações do ponto de equilíbrio. Considerar aqui que na mudança de preços, outros componentes não sofrerão alteração. Vamos considerar também que os custos fixos permanecem constantes. Aí eu não vou ter nenhuma alteração aqui no meu ponto de equilíbrio. Não considerar aqui a dinâmica empresarial, ou seja, a nossa tentativa aqui, ela só está voltada realmente para as informações desses 2 cenários que foram apresentados. Além disso, o controle de custos, nós vamos ter como controle de custos comparação entre o que é executado com o que realmente foi planejado. Tem tudo a ver com aquela forma em que nós, enquanto gestores, a gente precisa acompanhar todas as informações que essa empresa ela está apresentando, todos os dados necessários, realmente, para que o que eu planejei, ele esteja dentro das informações que são executadas. Nós temos também os custos controláveis aqui, que são aqueles gastos gerenciáveis. Eu tenho essas informações, eu consigo controlar a quantidade de mão de obra para ser utilizada lá na minha fabricação. Eu tenho a intenção, eu posso pensar numa quantidade de produção, ou eu posso ter uma alteração nessas informações, eu posso aumentar a minha produção. Quando eu aumento a minha produção, eu tenho aquele custo que é controlável. Eu sei que eu vou precisar lá mais de 10 pessoas ou de 5 pessoas para que eles possam acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar esse aumento da produção. Se eu consigo controlar, então eu vou considerar como um gasto que é controlável, que está dentro das informações realmente que fica fácil para o gestor e para o dono da empresa entender
quanto realmente eu vou poder investir em mão de obra para que eu possa entender e acompanhar esse volume de produção. Além disso, vamos falar sobre outro custo que também pode ser controlável, que é matéria-prima. Se eu aumento a minha produção, a gente já começa a pensar um pouquinho lá no nosso custeio variável. Ele tem uma relação com a quantidade. Se eu aumento a minha produção, é claro que eu também vou ter um aumento da matéria-prima. Mas se eu sei que para fabricar 200 itens eu utilizo uma quantidade de matéria-prima, se eu aumento consideravelmente essa informação, eu posso dobrar e eu sei que a quantidade de matéria-prima também, por via de regra, também estaria dobrando. Análise de comportamento aqui dos desvios que ocorrem com esses gastos que tem tudo a ver com o nosso acompanhamento das informações. Muito bem. Como a gente já tem dados suficientes para saber qual vai ser a quantidade de locação necessária, eu já tenho a minha margem de contribuição, eu já sei qual é o meu lucro desejado, eu sei quais são as variações que vão acontecer nesses dois cenários. Porém, a minha análise precisa ser uma análise de custos, analisar realmente essas informações, o que vai alterar e o que realmente vai ser interessante para essa empresa. Tudo bem? Algo semelhante, a gente fez aquele nosso fluxo de caixa, lembra? A gente fez uma comparação ali. O que era interessante para a empresa? Locar ou comprar. Agora eu vou analisar dois cenários para tomar minha decisão. Vamos começar. Primeiro, o dado a gente já falou logo no início, que a minha margem de contribuição atual, o que é? A minha receita, que foi apresentado para vocês, que era de R$10, que é o preço de venda médio por metro quadrado, R$10. E o meu custo variável também era de R$ 5,40, que é o custo variável por metro quadrado. Eu faço a subtração, que vai ser o nosso preço de venda, menos custo variável. A minha margem de contribuição vai ser igual a R$ 4,60. Tudo bem, essa aqui é a minha margem de contribuição atual, dentro do cenário, sem realmente fazer aquelas comparações. Agora, ainda dentro desses dados, eu tenho o quê? O meu ponto de equilíbrio. Qual o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio vai ser os 6.200.000, que é o meu gasto fixo. Lembra da fórmula? Ponto de equilíbrio econômico é igual gasto fixo mais lucro dividido pela nossa margem de contribuição unitária aqui. Então, olha lá. Eu tenho o meu lucro, que é de 3 milhões, dividido pela margem de contribuição que a gente acabou de encontrar ali, que são os R$10 menos 5,40. Total, eu sei que para atingir esse lucro aqui que nós estamos especificando, eu teria que ter um total aqui de locação necessário comercializar 2 milhões aqui de metros quadrados. Isso dentro da expectativa que esse mercado tem, sem fazer nenhuma alteração em nenhum dado. Tudo bem, agora nós precisamos fazer uma comparação desses dois cenários, sabendo que esse total de 2 milhões hoje, sem alterar o cenário, eu conseguiria atingir meu ponto de equilíbrio econômico e conseguir também atingir aqueles 3 milhões ali que é referente ao lucro da empresa. Os gestores e os donos, eles sabem que no momento em que ele atinge aquele objetivo, já conseguiu o nosso lucro e a partir dali ele vai trabalhar numa situação mais confortável, o lucro já está realmente garantido, eu posso também pensar nas minhas tomadas de decisões. Porém, a minha margem de contribuição ela vai ter uma alteração, porque eu vou mudar esses dois cenários, vou ter dois cenários para fazer uma comparação. Vamos comparar o primeiro, vamos lá. Esse primeiro cenário, que está dizendo lá que eu vou ter uma redução de preço de 15%. Se eu vou reduzir o preço em 15%, era 10 menos 15%, eu vou chegar em um valor aqui de preço de R$ 8,50, menos 15%. Então, minha margem de contribuição vai ser quanto? R$ 8,50. Ele está dizendo também que o custo variável ele não tem alteração, por isso eu sei que esse 5,40 aqui, que é o custo variável, ele não vai se alterar. Percebam, minha margem de contribuição agora passa a ser R$ 3,10. O meu gasto fixo continua, 6.200.000, a gente não teve alteração nesse dado. Os 3 milhões aqui
que realmente é o lucro que essa empresa tem. Então lá, ponto de equilíbrio econômico, gasto fixo, mais lucro dividido pela margem de contribuição. Quanto é que é agora? Olha lá, agora é R$ 3,10. Mudou consideravelmente aqui as atividades dessa empresa, quais vão ser os esforços dela. Nesse caso, olha, serão 2.967.741,94 metros quadrados. Então vai ser necessário comercializar essa quantidade para atingir o meu lucro desejado, simplesmente pelo fato de que nós tivemos uma redução nesse preço, não mudamos o meu custo variável e meu lucro continuou sendo o mesmo. Tudo bem, já deu para entender ali que esse cenário, ele traz ali realmente uma preocupação. Nós tivemos um aumento considerável nessas locações, nesse cenário, mas eu preciso comparar o outro. Será que ele vai melhorar ou se vai piorar? Eu tenho que tomar uma decisão com relação a essas duas tentativas. Vamos pensar no outro, em que nós temos uma alta no meu custo fixo de 5% e eu posso dar um desconto lá no meu valor. Melhor, eu posso ter um acréscimo. Eu descontei 15, agora eu posso aumentar 20. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como fica. Olha lá. Margem de contribuição agora com um aumento de 20% no preço. Vamos lá, era 10, aumentei 20%, ele foi para 12. O meu custo variável ele se manteve. Então, margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável total. A minha margem de contribuição agora passa a ser 6,60. Muito bem. Ponto de equilíbrio. Gasto fixo. As informações estavam dizendo lá que eu tinha que considerar um aumento de 5%. E esse 5%, nós vamos considerar, 5% seria um total lá de 310 mil e vai passar a ser 6.510. Mais o lucro, que ele se manteve, e a minha margem de contribuição aqui, ela teve uma alteração por conta do aumento do preço para esse cenário. Vamos somar esses dois valores, vamos dividir pela margem de contribuição. Olha o meu total aqui, quanto vai dar? 1.440.909,09 metros quadrados. Ou seja, eu preciso comercializar essa quantidade aqui para atingir meu ponto de equilíbrio econômico e chegar no meu lucro lá de 3 milhões. Agora, eu consigo tomar uma decisão com esses dois cenários que são apresentados e eu percebi ali que se existe essa possibilidade do aumento do preço lá em 20%, mesmo alterando o meu gasto fixo, ainda vai ser mais interessante para a empresa, porque as locações ali elas vão ser consideravelmente menores. Eu estava em 2 milhões, agora eu estou bem abaixo desse total, trabalhando nesse novo cenário. Vamos só fechar a nossa comparação para a nossa SP, olha lá. Conclusão, cenário desfavorável. Preço menor em 15%, aqui seriam necessários 48,39% a mais de locação. Para você chegar nesse valor aqui, eu tenho que considerar esse dado aqui, que é o nosso ponto de equilíbrio econômico, que foi o primeiro lá, esses 2.967.741,94, eu pego esse valor, divido por 2 milhões, que aquele é o nosso cenário atual, menos 1 vezes 100. Mas sempre você tem que entender, olha, eu vou fazer isso aqui, então eu tenho uma divisão lá pelos 2 milhões, acho um valor igual, depois menos 1, depois igual novamente, vezes 100, tá? Para você conseguir chegar no nosso resultado aqui, que vai ser um total igual a 48,387, tudo certinho, a gente faz um arredondamento aqui para 48,39. O mesmo processo, nós vamos entender o seguinte, cenário favorável, se o preço tiver um aumento de 20%, eu vou ter 27,95 menos locações aqui para esse novo cenário, em que eu vou pegar lá uns 1.440.909, vamos dividir pelos 2 milhões, menos 1 vezes 100, eu fecho entendendo que esse cenário aqui é muito melhor para a empresa, os nossos esforços ali serão menores para atingir o nosso objetivo. Tudo bem? Fechamos mais uma SP
Nessa, nós fizemos uma comparação ali de cenários em que vão apresentar para a gente alguns dados ali de aumento, redução. Porém, perceberam lá que o lucro ele não teve alteração para este cenário, para esses dois cenários que foram apresentados. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, para essa SP eu vou precisar de toda a sua atenção. Nós vamos analisar o desempenho dessa empresa, vamos fazer vários indicadores ali, vamos fazer uma comparação entre vários dados, para que no final também eu tenha o suficiente para saber qual a situação dessa empresa nesse momento. Vamos analisar o nosso quadro disponível lá na página 268 para vocês, em que volume de vendas. Então, analisar o desempenho operacional e econômico das áreas de locação e alimentos. Vamos lá. Volume de vendas. Locações. Eu tive um volume de vendas aqui de 3.600.000 metros quadrados. Alimentação atendendo 12.750 pessoas. Custo variável. Custo variável de locações, 2.173.752.000. Alimentação, 1.086.876. Receitas, alocação aqui, 7.245.840 e alimentação, 3.105.360. Gastos fixos, 2.890.572. Lembrando que esse gasto fixo aqui é aquele valor que ele não se altera com a quantidade produzida. Olha lá, se eu tenho receitas e tenho custo variável, eu já consigo pensar aqui na nossa margem de contribuição. Se eu tenho gasto fixo, eu começo a pensar em alguma coisa de pontos de equilíbrio, mas vamos verificar quais são os dados. Essa é a análise de desempenho e eu tenho aqui dados. O custo de capital é de 14% ao ano. Eu tenho que saber lá no final se a minha análise de desempenho ele foi interessante, porque se eu tive um custo de capital de 14, eu preciso melhorar isso aí para o meu retorno ser interessante. Área total disponível. Está dizendo lá que o total disponível é de 17.000 metros quadrados. Alimentação. Conta aqui com 500 pessoas, ou nós vamos ter, são 500 lugares. Investimento. Foi feito um investimento aqui de 18 milhões. Também, olha, lá no nosso enunciado está dizendo o seguinte, olha, a participação de mercado do centro de convenções está em 15%, sendo que o volume de locação do mercado totalizou 20 milhões de metros quadrados. A gente vai comparar também esse dado para ver se o que a gente fez até agora está dentro da expectativa. O funcionamento aqui são todos os dias. E agora, como o meu custo de capital aqui é anual, provavelmente a gente vai ter que fazer uma multiplicação aqui por 365 para chegar no nosso resultado. Olha, eu tenho dados suficientes ali para gerar muitas informações. Eu sei qual é o disponível para alocação, quanto o mercado ele absorveu, eu sei quantos metros realmente eu tenho, quantos assentos eu tenho lá na praça de setor de alimentação, para saber qual é o giro desses assentos. Então nós vamos tratar de cada um desses itens para a gente verificar se realmente o que está sendo apresentado está dentro de uma expectativa interessante para a empresa. Primeiro vamos problematizar aqui com vocês algumas situações, vamos lá. Para analisar desempenho, nós vamos ver índice de desempenho em relação ao mercado. Ou seja, será que a alocação que eu estou fazendo, o meu retorno, ele está dentro da expectativa de mercado? Giro por assentos.
são as cadeiras desse restaurante. Nós vimos lá que o restaurante ele conta com 500 lugares. Taxa de ocupação também do espaço para locação. Vamos trabalhar aqui a margem líquida. Todos esses conceitos, eles estão disponíveis lá no livro de vocês. E depois, a rentabilidade sobre o investimento. Para isso, para analisar esse desempenho, nós vamos utilizar aqui o uso de índices. Primeiro, vamos verificar o índice operacional e vamos analisar também o índice econômico. Operacional, processos rotineiros aqui do negócio, se refere ao nível de atividade, a gente acaba sempre voltando às informações lá referentes ao nosso custeio ABC. Mede também aqui operacional a eficiência do uso dos recursos que foram investidos. Lembra lá, nós investimos 18 milhões. O econômico vai falar um pouquinho sobre o retorno sobre esse investimento e também vamos tratar aqui da nossa margem de lucro. Para você entender cada um desses itens, como a gente vai gerar essas informações, olha lá, você precisa entender. Primeiro, para saber a nossa taxa de uso, que é o nosso primeiro cálculo, nós precisamos saber o número de unidades produzidas ou vendidas, entender que qual a capacidade de produção ou elaboração. Tem tudo a ver com aquela quantidade de locação que foram feitas e o que o mercado realmente está oferecendo. Média aqui relativo a percentual entre o que foi produzido e a capacidade de produção. Nós podemos perceber que a nossa empresa ela pode ter uma capacidade de produção interessante. Eu posso imaginar um tempo que essas máquinas elas podem ficar ligadas, a quantidade de funcionários que eu tenho disponível para essa atividade. Eu sei a quantidade realmente que pode ser produzido com essas máquinas trabalhando por um determinado tempo. Porém, eu tenho a quantidade que é efetivamente produzida. Eu preciso fazer uma comparação para saber a situação que a empresa ela se encontra. Eu comparo o que realmente existe a possibilidade e o que realmente a empresa ela conseguiu produzir. Tudo bem? Vamos continuar lá. A gente tem o índice de desempenho também, em que nós vamos falar sobre a demanda real. O que é essa demanda real aqui? Essa demanda real é o volume de vendas realizado. E nós vamos ter a demanda ideal. O que é a demanda ideal? É o volume de vendas aqui teórico que a empresa ela deveria vender ou comercializar. Médio desempenho da empresa em comparação com o mercado. Um índice bem interessante também. O outro é o nosso giro por assento. Esse giro por assento aqui, nós vamos analisar o número de clientes e o número de assentos do período. Eu posso verificar lá, eu tenho 500 assentos, mas somente uma quantidade realmente foi utilizada. Lembra da taxa de ocupação? Tem a ver lá do nosso hotel que em determinado momento eu vou ter uma taxa de ocupação de 70%. Nós verificamos isso analisando situações como essa. Demonstra a rotatividade de pessoas, nesse caso aqui, no assento no restaurante. E também nós vamos ter aqui o nosso retorno, olha lá. Retorno sobre investimento. Nós vamos pegar o nosso lucro líquido, aí eu vou voltar um pouquinho na nossa tabela anterior, com o que foi realmente investido. E a margem líquida vai ser o lucro líquido com o nosso total de receitas. Tudo bem, nós temos os índices aqui todos calculados. Vou voltar um pouquinho aqui na nossa tabela anterior, vou mostrar para vocês lá. Aqui que eu quero conversar com vocês. Depois de todas as informações que nós apresentamos aqui, e eu vou precisar fazer alguns cálculos, eu preciso entender o seguinte. Olha lá, as receitas. Se eu somar essas receitas que ela tem aqui entre as áreas, que é locação e alimentação, se eu somar 7.245.840 mais 3.105.360, eu vou ter um total de receitas de 10.351.200. São as receitas totais dessa empresa. E também, se eu somar aqui os custos, eu tenho custo variável, e também tem os gastos fixos. Se eu somar esse total, eu vou ter um montante aqui de 6.000.000
151.200. O que quer dizer? Que se eu tenho receita e tenho os gastos, se eu fizer uma subtração aqui do que eu recebo, do que realmente vai ser gasto efetivamente, o meu lucro líquido vai ser de 4.200.000. De novo, estou somando as minhas receitas e estou somando os meus gastos aqui, os meus custos variáveis e também os meus gastos fixos. Somando todos esses valores, eu consigo fechar um total aqui, um lucro líquido de 4.200.000. É isso que eu vou utilizar para resolver os meus dados aqui. Tudo bem? Receita menos os meus gastos. Vamos lá, agora vamos para os índices. Eu já consigo colocar cada uma dessas informações dentro da taxa de uso, desempenho, assenta, tudo certinho. Vamos lá. Índice de desempenho. Eu tenho que o desempenho ideal seria o quê? 15% das 20 milhões de unidades aqui que foram apresentadas. Então, a minha demanda ideal seria 3 milhões de metros quadrados. Porém, qual foi a demanda real? A minha demanda real foi de 3.600.000. Professor, onde saiu esses 3.600.000? Também é uma informação da nossa tabela. O professor vai mostrar para vocês lá, ó, vamos voltar lá. Ele está dizendo aqui, ó, que a alocação foi de 3.600.000. Mas o mercado ele estava oferecendo uma quantidade de 3 milhões, que seria a nossa demanda ideal. Está dizendo lá, a participação do mercado, centro de convenções, é de 15% e o volume de locação foi de 20 milhões, ou seja, 3 milhões. O que nós temos aqui, a nossa demanda real, que foi de 3.600.000, ou seja, os valores de vendas, no teórico aqui, e o volume de vendas realizado. Fazendo a comparação desses dois valores, nós temos, ó, esse aqui foi o valor, o volume realizado. Esses 3.000 aqui foi o valor idealizado. O nosso índice de desempenho, olha, tá bacana, tá 1,20. Como é que eu chego nisso? Eu faço uma divisão aqui de 3.600 dividido 3.600.000 por 3 milhões. Vamos lá para o nosso próximo índice. Giro por assento. O número de assentos do período. Lembra, ó, 500 assentos tem o nosso restaurante. Ele funciona 365 dias. Todos os dias. Vou chegar a um total de 182.500. Porém, nós temos a informação aqui que o volume de vendas foi de 127.750. Esse total também é um dado que está na nossa tabela no início, lá no nosso giro 127.750. Todos os dados eles estão saindo aqui, ó, da nossa informação. Lá na alimentação, olha aqui, ó, 127.750. Porém, o que a gente realmente conseguiu determinar aqui é que o total que é disponível foi de 182.500. E o nosso número de clientes aqui foi de 127.750. O que quer dizer que 70% das pessoas aqui por assento. Nossa taxa de aproveitamento, ou nosso volume referente às vendas lá na alimentação equivale a 0,7, ou seja, 30% ele não foi adquirido. Continuando, a minha taxa de ocupação. Volume de vendas. Nós vimos lá que eram 3.600.000. Espaço disponível, olha lá, são 17 mil metros quadrados, disponível 365 dias. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar em 6.205.000. E o nosso volume de vendas foi somente de 3.600.000. Ou seja, a taxa aqui por metro quadrado foi de 58,2%. É uma taxa pequena, nós vamos pegar 3.600, vamos dividir por 6.205, a gente multiplica isso por 100 e eu chego a 58,02. Tudo bem até aqui? E a nossa última informação para fechar a nossa SP está aqui, ó, o nosso retorno. O professor fez uma redução lá dos valores de 10.351.200 de receita, menos custos de 6.151.000. Olha o meu lucro líquido lá, 4.200.000. Só para você não esquecer, o professor vai mostrar de novo para você lá, ó, como é que a gente chegou nesses 4.200.000
para deixar bem claro esse dado. Olha, a gente pegou todas as receitas aqui, menos os custos, e chegamos no nosso lucro líquido que ele é apresentado aqui. Ah, tem mais um dado. Ele disse que o investimento foi de 18 milhões. Agora, eu quero saber sobre a nossa taxa de retorno. Vamos fechar o exercício. Deixa o professor ver. Está aqui, ó. O nosso lucro líquido, 4 milhões e 200 mil. O investimento, 18 milhões. O nosso retorno foi de 23,33%. É favorável? O custo de capital era de 14%. Se nós tivermos um retorno de 23%, está dentro de uma expectativa bacana aqui. E a margem vai ser o nosso lucro líquido dividido pela soma de receitas que nós acabamos de ver ali, que é de 10.350.000, fechando um total de 40,58%. É o nosso resultado aqui, a nossa margem de retorno sobre o investimento. E agora a gente fecha a nossa atividade com o levantamento de informações ali. Eu vou partir de um quadro, vou saber o que o mercado está oferecendo, as possibilidades e o que realmente foi efetivado, o que realmente essa empresa ela conseguiu determinar em questão de assento, sobre o retorno desses investimentos, todos os dados. Eu consigo comparar qual é a situação dessa empresa. Tudo bem? Fechado a nossa SP, vamos para o próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, nós analisamos o desempenho dessa empresa, fizemos as comparações ali com todas as informações relacionadas à locação, ao ambiente lá que seria a área de alimentação. E agora eu quero provocar com vocês novas situações, vamos analisar aqui. Agora que você observou a importância da gestão estratégica de custo para uma organização, vamos pensar como esses conceitos verificados aqui, eles podem ser aplicados para que a empresa ela aumente a sua competitividade no mercado. Analise como uma pequena indústria, ela pode identificar aqui diversos cenários, fazer um planejamento adequado aqui. Você pode verificar ainda com o uso dos indicadores operacionais relacionados a essa empresa e estratégicos, possibilitam os setores aqui um melhor entendimento sobre esse negócio, para saber se a atitude ela tem que ser tomada agora. É claro que esperar muito para tomar essa atitude pode realmente causar uma situação muito delicada à nossa empresa. Se eu sei que a coisa não está muito bem agora, já vamos pensar numa atitude, estamos acompanhando as informações, vamos tomar atitude agora. Vamos deixar para tomar essa atitude daqui a 6 meses ou lá no final do ano. De repente, a gente pode chegar lá e a coisa ela não tenha mais retorno. Percebi que algo não está bem, eu tenho que começar a pensar nas minhas atitudes. Tudo bem? O professor vai parar um pouquinho agora, você pode enviar as suas perguntas, daqui a pouco a gente volta. Came and went like a day. In the night I was away. Oh, and so much I've seen, great friends I've known, but no place I've been or feels home like the way she sings.
that she needs me, oh. And so much I see, great friends I've known, but no place like me, no fears, oh. Like the way she sings. It's starting over. Yeah, it's starting now. Why are you running from your own crowd? Where are you going? And what you plan to do when you reach that age, girl? Oh, all you know. Muito bem, nós estamos de volta. Nós temos algumas perguntas aqui. O pessoal perguntando sobre a representação de um gasto fixo. Quando a gente fala de gasto fixo, seriam os custos fixos e também as despesas fixas. Cada vez que o exercício ele traz a informação, a gente consegue identificar esse dado que é um gasto fixo. Posso ter o gasto fixo 1, 2, 3, despesa fixa também. Dou uma sequência e somo todos eles. Principalmente quando eu vou trabalhar os pontos de equilíbrio. Eu preciso ter esse dado, mas preciso sempre verificar as informações anunciadas. Em algumas informações, eu não pergunto assim, professor, mas a gente muda a empresa e também muda a forma de classificação? Por via de regra, eu sempre sei que quando eu tenho gastos que acontecem lá no setor de produção, a gente vai entender como um custo. E se esses gastos acontecem no setor administrativo, eu tenho uma despesa. Mas eu preciso analisar como essa empresa ela faz a embalagem do seu produto, como ela presta esse serviço, que tipo de situação ela se coloca, se eu tenho pensar em vida útil, lá se vai ser depreciação, amortização ou se vai ser exaustão, sempre analisar o dado. Se ele está falando sobre receita total ou se está falando sobre o preço de venda, se eu tenho lá que gerar a minha margem de contribuição, eu tenho que analisar esse dado com muito cuidado. Perceba que nós passamos por 4 tipos de empresas. E sempre com situações diferenciadas e trabalhando também diversas ferramentas que são utilizadas na gestão de custos, para fazer essa análise, verificar onde esses custos estão acontecendo, para que eu possa realmente tomar uma decisão que seja a decisão adequada. Quando a gente pensa em questão de avaliação, eu tenho que entender que não é só a nossa teleaula, todo esse conteúdo, ele está pertinente. A gente sai daqui, vai daqui a pouco para a nossa aula atividade, a gente conversa mais sobre esses assuntos. Então, o que acontece na teleaula, o que também é refletido na nossa aula atividade, a leitura do nosso livro, principalmente as informações que nós temos no livro, porque cada vez que você vem para a nossa teleaula, você faz a leitura da unidade. Então, a nossa expectativa aqui, o que a gente pensa é que você entendeu esse conteúdo e você pode ser realmente avaliado com base nessas informações, além
de dados que aparecem lá no nosso fórum. Ou seja, é um conjunto de informações. Lembrando que os cálculos que aparecem na nossa matemática são cálculos simples, soma de porcentagens, trabalhando 4 operações de matemática lá, você pode fazer a utilização da calculadora, uma prova muito tranquila. Mas eu preciso que você entenda quando você tem que utilizar cada uma das situações que foram apresentadas aqui. Que tipo de ferramenta eu utilizo agora? Você tem que pensar nisso. É claro que, sabendo qual, você vai saber qual fórmula a utilizar. Quero agradecer a participação de todos vocês, o envolvimento na nossa disciplina. Foram 4 aulas. Eu espero, sinceramente, ter contribuído com o seu conhecimento relacionado a essa análise de custos e as várias situações que são apresentadas. Um grande abraço para vocês, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.